Fala, meu querido, fala, minha querida, concurseiros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos iniciar aqui nosso vídeo de hoje. Sou o Jefferson Santos, estarei hoje compartilhando um vídeo para vocês sobre classes gramaticais da nossa querida língua portuguesa, uma matéria de peso aí de diversos concursos, e hoje você vai aprender um pouco comigo sobre essa disciplina aí tão legal, tão especial, né, que qualquer concurso, na maioria dos casos, é peso 2, é peso 3, né? Ou tem a maioria das questões da prova, né? Perdendo ali só para os conhecimentos específicos, tá beleza? Desde já, pessoal, peço aí que dê um like, né? Curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente, assim que possível, vai estar aí adicionando mais vídeos para fortalecer mais e mais aí o nosso canal, tá beleza? Então vamos lá. Assunto de hoje, para mim, é um dos assuntos mais importantes para quem está começando a trajetória, né, no mundo dos concursos da disciplina de língua portuguesa, pois a gente vai estudar classes gramaticais. Classes gramaticais é como se fossem as 4 operações lá da matemática. Se você não se dá bem nas 4 operações, jamais você vai lá passar para aqueles assuntos mais difíceis. E na língua portuguesa não é diferente. Se você quer estudar sintaxe antes de estudar classes gramaticais, a chance de você se dar mal é muito grande, né? Se você quer estudar regência verbal sem estudar classes gramaticais, também a sua chance vai ser zero ali para você absorver o conteúdo. Então, a gente tem a sequência que a gente acha ser a melhor, né? Classes gramaticais, depois a gente entra com acentuação, entra com a crase, regência verbal, e aí deixa a sintaxe já para bem depois que você tiver bem maceteado, bem bisurado, para que não venha aí ter qualquer interferência, beleza? Vamos lá para o vídeo, vamos para nossa querida língua portuguesa. Olha só, professor Jefferson Santos, aulinha aí de português, ok? Vamos aqui iniciar nossa aulinha de hoje, né? Conteúdo bem bacana e bem light, né? Para você que está iniciando. Vamos para cima, vamos que vamos, e a gente vai conseguir. Olha só, classes gramaticais, como eu falei para vocês, aqui é o estudo da morfologia, né? Existe a morfologia e existe a sintaxe, e existe a morfossintaxe, que é o estudo da morfologia junto com a sintaxe. Mas hoje a gente vai falar apenas de quem dá morfologia, que é o estudo das classes gramaticais, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é que existem as classes variáveis e existem as classes invariáveis, né? São 10 classes gramaticais. As variáveis são aquelas que elas podem alterar sua forma, né? Por exemplo, a palavra carro, né? Ele pode entrar no plural para ser carros, ele pode entrar no aumentativo, que vai ser carrão, ele pode entrar no diminutivo, que vai ser carrinho. Então veja que essa classe gramatical ela pode aí ter várias flexões, né? A gente vai já conhecer um pouquinho mais sobre o substantivo. A gente tem um artigo, é a mesma coisa, né? Ele pode ali variar, né? Pode estar no singular, pode estar no plural, e aí sempre ele vai estar concordando, a gente vai estudar que ele sempre concorda com o nosso querido substantivo. Numeral é a mesma coisa, né? Ele pode ali variar. Adjetivo também sempre concordando e modificando o nosso querido substantivo, né? Dando uma nova característica a ele. Os pronomes, né? Que é um mundo de conteúdo. Existem os pronomes pessoais, o caso reto, caso oblíquo, colocações pronominais, pronomes de tratamento, demonstrativos, pronomes possessivos, pronomes relativos, e aí tem diversos assuntos aí para a gente abordar, beleza? E aí verbo, né, a gente vai ter vários tipos de verbos, verbos variáveis, invariáveis, né, a gente vai tentar pegar o bizu de cada um. Então essa parte aqui são as variáveis, né, são 6 classes gramaticais, e temos também as classes invariáveis, são aquelas que não alteram de jeito nenhum a sua forma, né? Que aí eu tenho um exemplo de advérbio. O advérbio, depois a gente vai ver que o advérbio ele pode modificar um adjetivo, um verbo, pode modificar um adjetivo, pode modificar um verbo, ou pode modificar até mesmo um outro advérbio. Vamos
Vamos lá. Então, aqui ele pode modificar até um outro advérbio. Já já a gente vai entrar nas situações, beleza? Conjunções a gente tem aqui dois tipos, né? A gente vai ter conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, né? Subordinativas ainda tem a subdivisão lá, que pode ser uma conjunção subordinativa integrante ou adverbial. E aí a gente tem lá as classificações. Aqui é bem mais extenso esse conteúdo. Inclusive, em um vídeo anterior, a gente viu ali vários bizus de conjunções e a gente vê que essa banca aí, Deccan, ela cobra muito, Banco Bate, IBFC, CESP e demais bancas. Preposição, ela serve ali para ligar palavras, né? É invariável também. Por exemplo, aqui nas conjunções, ó, o porém, ó, sempre ele vai aparecer ali na função de conjunção dessa mesma forma. Não existe plural, não existe aumentativo, diminutivo, né? E a preposição a mesma coisa. Às vezes a gente, por exemplo, aqui, ó, tem a preposição de, e às vezes ela aparece assim, ó, dos, né? Tá no plural. Só que o plural não é a preposição. Aqui é o equivalente ao de preposição, mas o artigo os no plural, por isso que fica dos. Mas a preposição em si ela não está variando, ela apenas se aglutinou com esse artigozinho e por isso que ficou dos. Em mais o no, em mais a na, mesma coisa também. Interjeição é aquilo que você fala espontaneamente, psiu, oi, alô, né? Então aí sempre que tiver algo ali que você expressa um sentimento, uma emoção, sempre vai ser ali a interjeição. Fazendo essa introdução básica aí para você ter uma noção mais ou menos daquilo que é cada classe gramatical, te convido agora para a gente passar aí para esmiuçar cada classe gramatical dessa. Vamos que vamos, passando aí para frente, ó, o substantivo. Substantivo é toda a palavra que denomina um ser. É usada para nomear pessoas, coisas, animais, lugares e sentimentos. Então, pensa no seguinte, substantivo é o que? Aquilo que você nomeou. Tu olhou para uma coisa, se tu consegue nomear, é um substantivo. Por exemplo, eu estou olhando aqui para a minha televisão. A televisão admite um artigozinho na frente dela, então a televisão é um substantivo, estou dando nome a coisas. Se eu falo o Pedro é o que? Uma pessoa. Então, se eu estou dando nome a pessoas, vai ser também substantivo. O cachorro é um animal. Estou dando nome a um animal, é um substantivo. Se eu falo o Rio de Janeiro vai ser um substantivo também. Estou dando nome a lugares. A saudade, estou dando nome a sentimentos, também é um substantivo. Então, observa tudo aquilo que eu posso nomear ali no geral, vai ser com certeza ali o que eu chamo de substantivo. Então, pega essa dica e vamos para frente aqui atrás, vem gente. Normalmente vem precedido de artigo. Então, observa aqui, ó, pega esse bizu aqui, ó, sempre que tem uma palavrinha e antes dele tem um artigozinho que pode ser se o, pode ser o a, pode ser um e pode ser uma, né, e suas flexões ali no singular e plural. Então, observa, se eu tenho um cachorro, de nome é um cachorro, né, e aí está precedido de artigo. Então, cachorro, logicamente, vai ser o nosso querido substantivo. Substantivos, eles ainda têm a sua classificação. A gente não vai entrar muito aprofundado, porque hoje em dia as bancas não cobram tanto esse aprofundamento, né? Veja só, tem um substantivo comum, é quando eu generalizo ali os seres, né, toda aquela espécie. Por exemplo, eu falo cachorro. O cachorro é o cachorro, né? Pode ser o cachorro Rottweiler, pode ser o Pinche, pode ser o Pitbull, né? Agora, se eu falo o Pitbull, aí já seria o que? Especificando um ser dentro de toda uma espécie, já seria um substantivo próprio. Se eu falo o homem é o que? Um substantivo comum. Estou falando ali do homem no geral. Agora, se eu falo o Gabriel, aí já é o que? É um homem sendo especificado dentro de toda uma espécie de homens. Nesse caso, seria um substantivo próprio. Se eu falo a cidade é qualquer cidade. Agora, se eu falo a Rio Branco, seria o que? A cidade de Rio Branco. Perfeito? Tranquilo? Passando para frente. Substantivo concreto. Concreto é aquele que existe por si só. Ele não necessita de um outro ser para que ele venha existir. Por exemplo, a palavra pedra. A palavra pedra, ela existe por si só. Né? Depois que ela está lá, Deus fez ela e ela está lá
então não depende de ninguém para que ela venha existir. Então, pedra é um substantivo concreto. É a palavra do próprio Deus, que muitos professores na época lá do primário falavam que Deus era um substantivo abstrato, que você não conseguia ver, mas não tem nada a ver o conceito, né? Deus, ele é o quê? Não substantivo concreto, porque ele não depende de nenhum outro ser para que ele venha existir. Quem depende dele somos nós. E aí, Deus, com certeza, é um substantivo concreto. O que mais? Substantivo abstrato. Abstrato é aquele que depende de um ser para que ele venha existir. Por exemplo, a saudade. Saudade. O amor. Se tem amor, pode ter também o ódio. E observa que sempre aqui, ó, para que venha existir saudade, tem que existir uma pessoa para ficar com saudade. Para que venha existir o amor, tem que ter um ser humano ali para sentir esse amor. Para que venha existir o ódio, logicamente ele vai depender de que alguma pessoa venha sentir ódio para que esse substantivo ele venha existir. Então veja que eles dependem de um outro ser para que eles venham a existir. Perfeito? Tranquilo? E aí eu vou ter o primitivo e derivado. Primitivo vai ser o quê? Aquele que através desse substantivo vão se derivar outros substantivos que a gente vai chamar de derivado. Exemplo aqui a gente pode pegar até o mesmo exemplo de cima, a palavra pedra. Né? A palavra pedra é um substantivo primitivo, e aí eu vou ter os derivados que vai ser pedrinha, pedregais, né? E por aí vai, pedreiro. E aí eu tenho vários substantivos derivados da palavra originária pedra, que é um substantivo primitivo, e ele vai ali derivar outros substantivos através desse substantivo aí, formando outros, beleza? Tranquilo? Passando para frente aqui eu vou ter o substantivo simples e vou ter o substantivo composto. Substantivo simples vai ser o que? Aquele que é formado por apenas um radical, apenas uma palavra. Por exemplo, eu falo aqui a palavra Deus, eu falo aqui a palavra flor. Palavra flor vai ser o quê? Apenas uma palavra, substantivo simples. E aí eu tenho uma palavra beija-flor. Beija-flor. Veja que aqui eu já tenho aqui, ó, duas palavrinhas, formando um novo substantivo. Quando eu tenho essa junção aqui de duas palavras formando um substantivo, eu vou ter aí o meu substantivo composto. E o coletivo lá, a parte lá do coletivo, por exemplo, de lobos, é alcateia, enxame de abelhas, manada de porcos, e por aí vai. Tá, ok? Aqui é uma infinidade de substantivos coletivos que vocês não têm noção. Então, uma situação aqui que eu acho interessante é que, por exemplo, um substantivo ele pode ter ali várias classificações. Por exemplo, a pedra, ela pode ser classificada como substantivo comum, porque eu estou falando uma pedra qualquer, não estou especificando um ser dentro de toda uma espécie, senão seria um substantivo próprio. Ela é uma palavra, um substantivo concreto, e ele também é um substantivo primitivo. E também é um substantivo simples, porque é formado por uma única palavra. Então, pega o bizu, que um substantivo só ele pode ter ali várias classificações. Tá ok? Tranquilo? Vamos para cima, vamos, que o edital tá para sair do IFAC. E a gente vai detonar. Vamos fazer muitos vídeos aí ajudando a galera. Artigo. Artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo, para determiná-lo ou indeterminá-lo. Então, observa aqui. Os artigos classificam-se em definidos, o a, os e as, e indefinidos, uns, uma e umas. Exemplo, a sala está cheia. Então, observa aqui, ó. A sala, a palavrinha sala, ela só pode ser o que? Um substantivo. Substantivo. E aí, normalmente, quem vem antes dela, desse substantivo, vai ser um artigo. Então, aqui eu tenho um artigo que está no feminino, porque está concordando aqui com o substantivo que está também no feminino. Por isso que eu falo para vocês, o artigo ele concorda em gênero e em número com o meu substantivo. Se aqui fosse masculino, como exemplo aqui de baixo,
aí eu já coloco o concurso do IFAC está iminente. Então, esse uzinho aqui, ó, é um artigo, tá ok? E aí, se for para indefinir, aí eu coloco uns, uma e umas. Tá? Aqui é o exemplo de artigos definidos. Lembrando que aqui, ó, mais a preposição de, tem um artigo também aqui, o artigo o, que é do IFAC, tá ok? Então, presta atenção. Outro bizu aqui que não poderia faltar é que toda e qualquer palavra, independentemente de qual classe gramatical ela pertença, ela vai se tornar um substantivo. Como é que é isso? Veja bem, a palavra porém. Você fala assim, ó, o porém é uma conjunção. Olha só, aqui eu tenho uma frase, ó, o porém é uma conjunção. O porém, a gente já sabe o quê? Que ele é uma conjunção, beleza, até aqui tranquilo. Só que nessa construção aqui, como ele está antecedido de um artigo, ele está se tornando aqui um substantivo. Quando a gente estudar mais lá para frente, a gente vai ver que isso aqui é uma derivação imprópria lá do processo de formação das palavras. Então, pega o bizu. Se eu tenho uma classe gramatical, ela está antecedida de artigo, automaticamente ali ela mudou de classe gramatical e se tornou um substantivo, porque toda e qualquer palavra antecedida de artigo, independentemente de qual classe ela pertença, ela vai se tornar ali um substantivo. Esse artigo, ele substantiva ali qualquer classe gramatical. Pegou o bizu, então parte para frente, já valeu a pena a aula. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Exemplo, aquela moça é muito bonita. Então, observa aqui, ó, a palavra bonita, o conceito ele diz que ele caracteriza o substantivo. Quem é esse substantivo? Substantivo é a palavra moça, né? Quem é que é bonita? Muito bonita. Aquela moça. Então, moça vai ser o meu substantivo, que está tendo aí uma nova qualidade através do adjetivo bonita. Esse adjetivo pode ser um adjetivo positivo ou um adjetivo negativo. Por exemplo, lá, aquela moça é muito feia. Então, seria ali um adjetivo que vinha ali trazer uma negatividade para aquela moça, tá ok? Então, bonita é um adjetivo. Adjetivo bem tranquilo é sempre que você vê aqui, ó, bizu é sempre você ver quem que está modificando. Por exemplo, bonito, bonita, está modificando aquela moça. Aí essa palavrinha aquela aqui, ó, nada mais é do que o que? Um pronome demonstrativo. Está demonstrando quem é aquela moça. Aqui eu tenho um verbozinho de ligação, que você vai ver lá que o verbo ser, estar, continuar, permanecer, tornar-se, todos são verbos de ligação, serve apenas para ligar um adjetivo a um substantivo, né, que a gente lá na sintaxe chama de ligar o predicativo ao sujeito, né, que por isso que a gente chama lá o predicativo do sujeito, que é o mesmo adjetivo aqui na morfologia. Na sintaxe a gente já dá outro nome para ele, ok? Passando aí para frente, a gente vai ter o numeral, é a palavra que exprime número, ordem numérica, múltiplo ou fração. Um exemplo de numeral, cardinal. Vou ter 1, 2, 3, né? Você pegar os números lá e transcrever eles, normalmente. Exemplo de numeral ordinal, aqui ele vai indicar uma ordem. Vai ter primeiro, segundo, terceiro, quarto, por aí vai. Numerais fracionários. Aqui eu vou ter ó, uma ideia de divisão, de fração, um quarto, um quinto, um sexto. Numerais multiplicativos, logicamente, vão dar essa ideia de multiplicação, o duplo, o triplo, o quádruplo, e por aí vai sucessivamente. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. E aí a gente vai ter uma infinidade, como eu falei para vocês, de pronomes, né? Que eu vou só apresentar para vocês, para que depois a gente venha estudar aí a colocação pronominal, né? Que tem que ser uma aula fora a parte, né? Ver lá a questão lá das conjugações, né? Ver as formas, tem uma infinidade de pronomes. Então hoje a gente não vai ali entrar no assunto em si, né? Mas aí eu vou apresentar para vocês pelo menos os pronomes pessoais. Eles designam as três pessoas dos discursos, no singular e no plural. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas.
Esses aqui são os pronomes do caso reto. Aí daqui eu já entro nos pronomes oblíquos, que entra lá na colocação pronominal em relação ao verbo. Sempre eles vêm ligados a verbos. E aí tem a regrinha de quando ele vem antes, quando ele vem no meio ou quando ele vem depois, que vai ser caso de próclise, mesóclise e ênclise. Outra aulazinha que a gente vai ver depois. Vou ter o meu, o tio, o si, o li, o o, a, o nosso, o vos, o si, o lhes, os e as. E aí daqui para frente já começam os pronomes oblíquos tônicos. Algo bem interessante que a gente tem aqui nesses pronomes oblíquos átomos, que começa aqui a partir do mim, é que eles sempre vêm ali precedidos de preposição. Para mim, para comigo, para ti, para contigo, para si, para consigo, para conosco e para convosco. Tá? É um bisuzinho que você pega aí. E sempre esses pronomes oblíquos aí, oblíquos tônicos, sempre eles vêm aí precedidos de preposição. Também são pronomes pessoais ou os pronomes de tratamento. Você, o senhor, a senhora, vossa senhoria, vossa excelência e assim sucessivamente. A gente tem lá os pronomes demonstrativos, o aquela, aquilo, aquele. A gente tem lá os pronomes, que mais? Pronomes possessivos, vai ter o sua, tua, nossa, e por aí vai. Pronomes relativos, que o mais famoso lá é o que, e aí depois a gente vai pegar um bizu que o que ele pode desempenhar ali várias funções ali de acordo com o contexto. Tá beleza? Passando para frente, a gente vai ter o nosso verbo. Só apresentar ali para você. Verbo, o bizu que eu passo é aquilo que você pode conjugar, né? Nem todos os verbos são conjugáveis, mas a grande maioria vai ser conjugável e sempre ele vai estar ali exprimindo ali uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, por exemplo, estudar, focar, passar, chover, né? Chover você não conjuga, mas ele está o quê? Ali você sabe que chover ele é um verbo que exprime fenômeno de natureza, né? Chover, trovejar, relampejar, nevar, tudo isso aí vai ser verbos que exprimem fenômeno de natureza, beleza? Então, olha só, depois a gente vai ver também que essas terminações aqui, ó, AR, ER, IR, sempre que os verbos estiverem terminando nessas terminações aqui, são as terminações nominais no infinitivo. E aí eu tenho o ido, tenho o ida, ado, ada, né? Isso aqui são as terminações no particípio, terminações nominais. E aí eu tenho um NDO, terminação NDO é quando o verbo estiver terminando nessa terminaçãozinha aqui, ó, aqui a gente chama de gerúndio. Gerúndio. Né? Depois a gente vai pegar aí vários bizus aí para que serve essas terminações nominais, beleza? Passando para frente, a gente vai ter aí advérbio. Advérbio é a palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Exemplo, estudarei hoje. Então, o advérbio ele é uma classe gramatical que ela tem muito moral. Ela serve o quê? Para modificar um verbo. Olha só, ela modifica um adjetivo ou ela modifica também um outro advérbio, né? Da mesma classe gramatical desse advérbio. Exemplo aqui, ele modificando um verbo. Ó, estudarei. Quem estuda, a gente consegue observar aqui, ó, que isso aqui vai ser um verbo. Se é um verbo, ele só pode ser modificado por um outro, na verdade, por um advérbio. Então, hoje aqui, ó, ele está exprimindo uma circunstância de tempo, né? E aí eu tenho uma classificação dos advérbios, tem de tempo, de lugar, de modo, né? E aí você tem que ser curioso, tem que estar buscando, tem que estar ali realmente pesquisando. Assim você vai ali enriquecendo ali os seus estudos, beleza? Então hoje aqui é um advérbio de tempo e ele está modificando, dando uma nova circunstância ali para o verbo estudarei. Então estudarei, se eu falasse apenas estudarei, era uma coisa. Agora se eu falo estudarei hoje, todo mundo vai saber que eu ali acrescentei um advérbio de tempo, né, que indicou ali uma modificação, uma nova circunstância nesse verbo estudarei. Beleza. Passando aqui para frente, agora eu vejo aqui um exemplo de um verbo
do advérbio modificando um outro advérbio. Veja só, é muito cedo para desistir. É muito cedo para desistir. Então, veja só, eu tenho aqui a palavra, se eu falar só assim, ó, tirasse isso aqui, tirasse o muito. É cedo para desistir. Era uma coisa, né? Essa palavrinha aqui, ó, cedo, também seria ali um advérbio de tempo e estaria modificando o meu verbo ser. É cedo para desistir. Beleza, mas eu quis dar uma intensidade a mais. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei um advérbio de intensidade aqui, o advérbio muito, para intensificar ainda mais esse cedo, que era um outro advérbio. Então, aqui eu tenho um exemplo de um advérbio modificando um outro advérbio. Beleza? E aí eu tenho aqui um advérbio modificando um adjetivo. Ele é muito inteligente. Então, veja só, se eu falasse apenas assim, ele é inteligente. Esse inteligente aqui seria o que? Um advérbio. Está modificando aqui esse pronome pessoal que está ali, é um pronome substantivado, né? Está substituindo ali um substantivo. Então, ele é inteligente, esse inteligente seria um adjetivo, só que ele não é apenas inteligente, ele é muito inteligente. Então, eu intensifiquei o inteligente, né, através desse advérbio ali de intensidade. Então, a gente viu aí vários exemplos aí, modificando o verbo, modificando um outro advérbio e modificando um adjetivo. Então, grava isso aí, advérbio na morfologia. Tem antes, ele pode modificar, né, essas três classes gramaticais, inclusive esse próprio, né, mas tem que ser outro advérbio. E a gente tem também, lá na sintaxe, perdão, pessoal, lá na sintaxe, a gente vai dar um outro nomezinho que a gente vai ver depois, que vai ser o adjunto adverbial, beleza? Passando para frente, aí eu vou ter preposição. Preposição é uma palavra invariável que liga um termo dependente a um termo principal, estabelecendo uma relação entre eles. As preposições essenciais são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, per, por, sem, sob, sob, trás. Então, tenta decorar aqui essas preposições essenciais. Basicamente, elas servem para ligar ali palavras, né, ou serve para ligar um verbo ao seu complemento. Né? A gente vai estudar muito isso aí sobre regência verbal aí em aulas futuras, beleza? Exemplo aqui, ó. Gosto de chocolate. Então, esse gosto é o quê? Do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, aqui a gente, lá na frente, a gente vai ver que é um verbo transitivo indireto. Sempre que eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou precisar de uma preposição para se ligar, para que esse verbo ele venha se ligar ao seu complemento indireto. Né? Que aí eu teria ali um objeto indireto, que seria esse de chocolate. Mas hoje a gente está estudando só sobre as preposições. Com isso, aqui eu tenho uma preposição ligando esse nome a esse nome. Chegarei após as 19 horas. Mesma coisa, né? Chegarei. E esse após aqui, ó, tá ligando ao horário. Tranquilamente. Então decora aí, tem musiquinha aí no YouTube, tem não sei o quê. Então faça de tudo para você decorar e você detonar ali sobre as preposições. Interjeição. Interjeição. São palavras invariáveis que expressam uma emoção, um sentimento. Interjeições mais comuns são de alegria, de aplauso, de chamamento, de dor, né? E aí eu tenho uma infinidade de interjeições. Então, uma característica aqui que eu acho interessante é que sempre elas vêm com o ponto de exclamação. Né? Então, pega o bizu aí. Tudo aquilo que tu fala repentinamente, ali, de forma, né, sem pensar muito ali, dá um psiu, epa, oba, né? E sempre tem uma exclamaçãozinha, vai ser uma interjeição, ok? Sempre exprimindo ali sentimento ou emoção. Passando aqui, ó, conjunções é a palavra invariável que liga a orações ou palavras de mesma função sintática. E aí eu tenho os tipos de conjunções. Tem as conjunções coordenativas, que elas vão unir orações independentes entre si, né? Que eu vou ter aqui os tipos, ó, vou ter aditivas, o e, mais também, bem como, tudo isso aí é conjunções aditivas.
Adversativas, que eu já falei em vídeos anteriores, né, que são as mais cobradas, que vai ser o mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Alternativos, vai ser o ou, seja, sempre aí vai estar dando essa ideia de alternância. Conclusivas, dá sempre ideia de conclusão, vai ser o portanto, com isso, por isso, enfim, né, tem várias conjunções aí conclusivas. E explicativas, vou ter lá o porquê, vou ter o que, vou ter o pois, e aí sempre eles vão estar ali explicando. Beleza? E aí eu tenho as subordinativas. Subordinativas, né, vai ser ali muitos tipos de conjunções subordinativas. Vou ter as conjunções integrantes, que vão ali iniciar uma oração subordinada substantiva, né, na maioria das vezes vai ser o que ou o se. Né? Então ali vão estar iniciando ali uma oração subordinada, substantiva. E aí eu vou ter as conjunções subordinativas causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Olha só, tenho aqui as coordenativas, aditivas, explicativas, adversativas, conclusivas e alternativas. As principais aí são o e, o nem, não só, mas também tira um print aí, prega na porta da tua geladeira, né, deixa no papel de parede do teu celular, que isso aqui te garante, na maioria das provas, uma questãozinha ali que a grande maioria não vai acertar, beleza? E aí eu tenho as subordinativas, ó. Como eu falei para vocês, tem adverbiais e integrantes. Né? Essas integrantes aqui, ó, lembra do que e do se. Sempre elas estão ligadas a um verbo, né? E aí eu tenho as adverbiais, ó, vão exprimir ali, vão estar ali introduzindo uma oração subordinada adverbial. A gente vai ter aulinha só de subordinadas. Então aqui eu vou ter as causais, né? As principais causais vai ser lá o porquê, porque junto sem acento. Aí vou ter lá o visto que, vou ter mais o que? Já que. E aí eu tenho uma infinidade aí de conjunções subordinativas causais, até o como também. Aí comparativas, aqui o mais famoso vai ser o como. Concessivas, aqui eu vou ter o embora. Aqui eu vou ter o conquanto. Mesmo que. Condicionais, aqui eu vou ter o se, né, que é o mais tradicional, e vou ter o caso, que são os campeões. Conformativas, aqui eu vou ter conforme, aqui eu vou ter segundo, vou ter consoante, consecutivas, aqui eu vou ter o tão, né, mais o que, é o que mais cai, então o que, ou pode ser também o tanto, né, seguido do que. Mas sempre eles vão grifar esse quezinho perguntando qual o tipo, qual é a ideia que está dando aquilo. Então vai dar a ideia ali, vai ser uma conjunção consecutiva, dá uma ideia de consequência, beleza? Então, que, tanto que, estudou tanto que passou no concurso. É tão forte que isso e aquilo. Então, sempre ele dá essa ideia de consequência. E eu vou ter as finais, ó. Finais aqui, o mais famoso vai ser o para, eu, o, a fim de. Perdoem a letra, pessoal. Tô pegando amanhã agora da canetinha, tá? Mas aos poucos a gente vai se adaptando. Proporcionais, aqui eu vou ter a medida que, a proporção que. Se liga só que a medida que é proporcional. Na medida em que já vai ser causal. A medida que, proporcional. Na medida em que, causal. Se liga no bizu.
Temporais, aqui eu vou ter o quando, vou ter o enquanto e por aí vai, beleza? Então, show de bola, grava aí essas conjunções que vocês vão detonar nas questões. Então vamos praticar, né? Vamos praticar. A gente já viu ali um monte de teorias, já viu várias, né, possibilidades ali. Tentei ali passar ali, enxugar ao máximo para que você venha detonando as questões. E aí agora a gente vem aí fazer 10 questõezinhas rapidão na batida legal, porque o edital tá para sair e você tem que detonar. Temos ali substantivos, adjetivos, né? Todas as classes gramaticais. Agora é hora de você testar seus conhecimentos e vamos acertar a questão. Sem mais delongas, vamos lá para as questões aí sobre classes gramaticais. Eu dei uma intensificada aqui em questões que versam sobre conjunções, porque é aquilo que mais as bancas elas vêm cobrando aí em concurso, beleza? Então bora lá, questão número 1. Questão número 1 fala o seguinte: releia o trecho a seguir. Para desenvolver a indústria farmacêutica do Brasil, nada melhor do que trabalhar com aquilo que temos de melhor. O trecho destacado nesse excerto confere a ele uma ideia de. Então se liga no seguinte, eu acabei de passar o bizu para vocês, que existem conjunções coordenativas, que são aquelas 5, e existem conjunções subordinativas, né? E aí, nas subordinativas, normalmente elas estão iniciando ali uma oração subordinada adverbial. E aí ela pode ser final, temporal, consecutiva, concessiva, né? E aí tu tem que manjar daqueles conectivos que eu passei o bizu agora há pouco para tu detonar nesse tipo de questão. E aí aqui, ó, ele está iniciando a oração com o para, né? E o para, a gente já está careca, igual o professor de saber, que o para, ele dá. Aí ele pode ser substituído pelo a fim de. A fim de. Se tu consegue substituir o para pelo a fim de, tu sabe que esse a fim dele só pode ser o quê? Uma conjunção final. Conjunção subordinativa final. E ela dá a ideia de finalidade, né? A fim de desenvolver a indústria farmacêutica no Brasil, você consegue observar aí que com certeza mantém a coerência, a coesão, o sentido, a semântica, né? Mantém tudo inalterável. Então, com certeza, gabarito letra B. E cobra muito sobre essa conjunção aí para. A locução que substitui sem alteração de sentido. A conjunção destacada. Então, sempre que ele falar sem alteração de sentido, é sem alteração semântica, ou seja, vai manter os mesmos sentidos. Tu tem que pegar a conjunção que ele destacou e substituir por outra do mesmo tipo. E aí cabe a você, concurseiro, desenrolar para saber que tipo de conjunção é esse embora. E a gente que já é visurado, acabou de ver, a gente sabe que o embora ele é uma conjunção subordinativa e ela é uma oração subordinativa concessiva. Se é concessiva, aí eu tenho lá o conquanto, embora, não obstante, e aqui temos o gabarito que eu não falei para vocês, senão ficaria muito fácil. E aí eu venho, ó, logo que, a fim de que, aqui é finalidade. Logo que é temporal. Ainda que, aqui é o gabarito. Ainda que, dá uma ideia de concessão. Aí, se você substituir só, ainda que careçam de serventia direta, são imprescindíveis. Então, com certeza, na substituição, tranquilamente você conseguiria ver que não houve qualquer alteração de sentido. Assim que é temporal, para que vai ser finalidade, e por aí vai. Então, o gabarito lá vai ser a letra C mesmo, C de Cristo. E vai na fé. Questão número 3. Número 3. Como é contemporâneo de todos os povos? O como, eu já falei para vocês em outra oportunidade, que o como ele pode ser comparação. Quem mais que o como pode ser? Me ajuda aí. O como ele pode ser conformidade. E o como ele pode ser causa.
Com isso, a gente vamos analisar aqui para ver que tipo de conjunção é esse como. O como, para ele ser comparação, tem que estar comparando algo concreto com outra coisa concreta. Quer ver um exemplo? Essa moça é linda como uma flor. Então, essa moça eu estou comparando o quê? Através do conectivo como a beleza da moça com a beleza da flor. Tá correto? Então, com certeza aí eu consigo identificar no contexto essa comparação explícita. Então, nesse nosso contexto aqui, com certeza não é comparação. Conformidade. A conformidade é quando você substitui pelo conforme, pelo segundo, pelo consoante, e aí você consegue identificar lá naquele contexto que realmente é uma ideia de conformidade. Não é o nosso caso aqui. Se ela não é comparação, se ela não é finalidade, ela só pode ser causa. E aí, para tu ter a certeza, ó, tu substitui pelo porquê, que é outro tipo de conjunção causal, e aí tu com certeza vai ter aí o gabarito na tua mão. Porque é contemporâneo de todos os povos. Deu sentido, deu coesão. E aí você não precisa mais ficar batendo cabeça. Com certeza, gabarito. Letra A de aluno aprovado. E vamos que vamos. Questão número 4, que ele já deixou bem grandão aqui, portanto, ó, a gente já sabe que o termo destacado é esse, mas vamos ver o que ele quer. Qual das opções poderia substituir a palavra destacada em, portanto, a conclusão cínica é que ao destino deve ser debitado tudo o que contribuiu para a morte de 230 pessoas e ferimentos em mais de 100. Superlotação. Mantendo a mesma relação semântica. Ó, mantendo a mesma relação semântica. Lembra lá que eu falei para você já está abisurado. Sempre que falar em semântica, não pode alterar o sem. Opa! Sempre que falar em relação semântica, ele está falando o quê? Em relação ao sentido. Se é sentido, tem que achar uma conjunção que tenha o mesmo valor semântico de portanto. Portanto, você que já é besurado sabe que é uma conjunção conclusiva. Conclusiva. Se é uma conjunção conclusiva, ficou muito feio, vamos refazer. Tô pegando a mãe agora dessa canetinha. Tenha paciência com o professor. Conclusiva. Ou menos pior. Então vamos lá. Se eu sei que, portanto, é conclusiva, eu deveria achar dentre as alternativas aqui também é conclusiva. No entanto, eu sei que é o que? Adversativa. Então já destaca essa. Tá? Logo, vai ser conclusivo. Então, gabarito letra B de aluno brabo. Aluno brabo, você que acertou a questão. Contudo, vai ser adversativo. Porquanto, vai ser explicativo. Porquanto, vai ser explicativo. E, entretanto, vai ser adversativo. Então, gabarito aqui, letra B, ó. Com certeza, você acertou a questão. Vamos lá, questão 5. Se você ler que uma mulher é bem fornida, sabe exatamente como ela é. A oração destacada transmite ideia de. Lembra lá do que eu te falei. Lembra do que eu te falei. Sempre que tu tá diante de uma... Aqui ficou marcado, não tá apagando. Mas vamos lá. Sempre que tu tá diante de uma questão que tu sabe que é conjunções, perguntando ali em relação à oração. Aí a gente já pega o bizu que aqui está perguntando em relação, está perguntando a ideia, está perguntando em relação ao sentido que essa oração aqui ela está transmitindo no contexto, né? Qual é a ideia que ela está dando. E aí, você que já é bisurado, pega lá o bizu, que é o conectivo de início da oração, que vai te dizer qual é o tipo de ideia que está dando naquele contexto. Né? O se, eu falei para vocês que na maioria dos casos, não sempre, quando ele é substituído pelo caso, ele vai ser o quê? Condição, condicional.
né? Uma conjunção subordinativa condicional. E ele dá a ideia de condição. E aí você consegue substituir. Caso você lê que uma mulher é bem fornida, sabe exatamente como ela é. Se deu sentido, trocou pelo caso, condição e passa para a próxima. Questão número 6. Mas, segundo o economista Bruno Ottoni, e da consultoria e dados, já era para o intermitente estar mais consolidado. As palavras destacadas estabelecem, respectivamente, as relações de. Então, veja só, sempre que grifou aqui, ó, quando o cara vai ficando já bisurado, já tem todas as artimanhas, o que acontece? Você, quando vê grifado aqui, você já vai direto aqui para o final e pergunta e veja no enunciado o que o examinador quer. Ó. Ele fala que as palavras destacadas estabelecem respectivamente as relações de. Fala de relação, de semântica, de sentido, é sempre a mesma coisa. Ele está perguntando qual é o sentido, qual é a ideia que isso aí está dando. O mas, a gente sabe que é o quê? Uma oração, uma conjunção coordenativa adversativa. Se é adversativa, ela só pode dar a ideia de oposição, contraste ou adversidade. Então, a única que eu tenho aqui começando com oposição ó, é a letra A, né, e por exclusão você já matava aqui. E o segundo, consoante, conforme, sempre vai dar a ideia de conformidade. Então, oposição e conformidade, gabarito, letra A de aluno, aprovado. Questão 7. Grifou aqui ó, o desde que, esse desde que, e perguntou ó, qual é a ideia que está expressando. Expressa a ideia de. Então vamos ler para a gente entender. É a primeira vez que chegamos a um resultado assim, desde que começamos a fazer testes. Então, você olha, desde que. Desde que não dá ideia de um lapso temporal, então com certeza gabarito letra C, dando ideia de tempo. E aí, para você ter certeza, vamos tentar trocar pelo quando. Ó. É a primeira vez que chegamos a um resultado assim, desde quando começamos a fazer testes. Então, com certeza, deu essa ideia de tempo, gabarito, letra D. Você vai por exclusão, aqui jamais poderia ser condição, não era o se, não era o caso. Concessão é o embora, o conquanto, ainda que, finalidade é o para e o a fim de, e oposição lá é das adversativas que você já está careca de saber. Questão número 8. Questão número 8. Aqui ele grifou o ou introduz um valor semântico de. Quando tu começar a decorar as conjunções, tu não vai nem dar muita bola para o enunciado. Quando se tem 20 ou 30 anos, 6 anos de paixão, pode ser muito ou pouco, vai saber. O comentário, entre parênteses, cumpre um papel acessório e a conjunção ou introduz um valor semântico de. Então, aqui, para quem já decorou o mínimo de conjunções, é uma conjunção coordenativa alternativa, e as alternativas também, sempre elas dão ideia de alternância ou ideia de exclusão, ou é uma coisa ou é outra. Então, uma coisa exclui a outra, por isso que é exclusão, gabarito, letra C. Algumas bancas, elas gostam muito aqui de dar esse outro sentido aqui para as conjunções alternativas, beleza? Gabarito, letra C, não foi combinado, mas está saindo muita letra C. Questão 9, que de fato é uma questão de classes gramaticais, em relação aqui a artigos, ó, numeral, tal. Então, vamos lá. O emprego das classes de palavras contribui para a construção de efeitos expressivos em ou problema, um dos problemas, porque haviam outros, bem mais graves, o problema inicial. Os vocábulos destacados contribuem para esse efeito e classificam-se respectivamente como. Então, aqui é uma tradicional questão de classes de palavras ou classes gramaticais, né, perguntando o que é cada bichinho desse aqui. Ó. Esse primeiro ozinho aqui está na frente de um substantivo. Lembra lá quem é que antecede o substantivo? É um artigo, e esse artigo é definido. O o e o a e suas flexões são sempre definidos. Aí eu tenho um dos problemas, porque havia outros. Esse um dos problemas, a diferença do artigo indefinido para o numeral, é que
O que te vai dar a certeza daquilo que aquela classe gramatical é simplesmente o contexto. Se tu consegue identificar que ele está dando a ideia de número, aí tu vai saber que ele é numeral. Agora, se tu não consegue identificar que ele está dando ideia de número, é porque esse um é um artigo indefinido. Então, veja só, um dos problemas, porque haviam outros. Se haviam outros, era apenas um dos problemas, né? Deixou, sei lá, 20 problemas, mas ele falou um dos problemas, então está dando ideia de número. Se está dando ideia de número, tu consegue ver expressamente no contexto, vai ser numeral. E aí eu tenho outro ozinho, ó, na frente de problema, novamente, ó, esse problema é substantivo, está antecedendo, vai ser artigo definido. Então o gabarito vai ser letra D, ó. Artigo definido, numeral, e artigo definido, manda brasa e vai para cima. Última questãozinha, ó, questãozinha muito boa, e é a mesma questão, pessoal, só para ver se vocês estavam atentos. Então, olha só, né, falou aí em relação ao O. Quem ficou com dúvida, manda aí mensagem, aí, comenta aí no vídeo, que a gente vai tentar sanar todas as dúvidas aí para vocês detonarem nos concursos que aparecerem, em especial esse concurso do IFAC, que está muito aguardado, qualquer hora pode sair o edital. Então, eu quero aqui desde já agradecer, né, quem está assistindo esse vídeo e também agradecer aí pela oportunidade de estar ajudando, de estar contribuindo na tua preparação, beleza? Então fiquem todos com Deus, um grande abraço e aguardem que logo, logo teremos mais vídeos passando dicas, passando formas, estratégias de como estudar. Então o canal tá show de bola e vocês, eu tenho certeza que vão detonar aí nos próximos concursos. O concurso do Detran Acre também tá para sair, né? Então o negócio é não parar, o negócio é você continuar, o negócio é você focar, o negócio é você ir no passo a passo, não se aperrear, né? Pega lá o português e vai na manha, vai ali devagar, e aí com certeza você aos poucos vai avançar e vai ficar aí bisurado como se fossem esses concurseiros aí das antigas, beleza? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui, galera!